Olá! Hoje vamos repensar a guerra às drogas. E comigo no estúdio, para falar deste tema, trouxemos o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Antônio de Pádova Marques Júnior. Nosso entrevistado é mestre e doutor de Direito pela UFMG e professor de Direito Penal, além de membro dos coletivos Transforma MP e Repensando a Guerra às Drogas. Satisfação em recebê-lo, professor. Satisfação é toda minha, sempre importante debater temas tão caros à sociedade num espaço democrático como dessa televisão. E eu começo com uma primeira pergunta. Primeiro nós vamos conceituar para vocês aí de casa o que é direitos humanos e o que é direitos fundamentais. Essa é uma boa pergunta que se debate muito na doutrina e há autores que entendem que são sinônimos, são equivalentes, mas eu quero crer que a maioria faça uma pequena diferença. Direitos humanos são aqueles direitos estabelecidos por organismos internacionais como a ONU, ou que os países subscrevem tratados internacionais, que têm o propósito de orientar os países do globo a aquele mínimo de cuidado com cada pessoa, que todos possam obter o mínimo indispensável para que tenha uma vida, que possa desenvolver a vida da melhor maneira possível. São os direitos humanos, né? Um ideal humano que se propõe a todos os países em diplomas internacionais. E os direitos fundamentais são aqueles efetivamente positivados na legislação de cada país, na Constituição de cada país, né? Então, o Brasil, os direitos fundamentais estão inseridos na Constituição, do artigo 5º, principalmente, até o artigo 17º, né? São direitos que estão assegurados na nossa Constituição. Os principais direitos humanos estão ali, representados dentro desse rol de direitos fundamentais expressamente previsto na Constituição da República de 88. Agora, alguns outros direitos fundamentais, aí uma pequena diferença, o que faz também essa pequena diferença, né, entre esses dois conceitos, é que alguns direitos fundamentais não se referem aos direitos humanos, né? Como, por exemplo, o mandado de segurança. Sim, né? Que é um direito fundamental, mas não se refere aos direitos humanos positivados no direito internacional. Que o MP, ele é membro do MP. O MP ele faz um controle no dia a dia da convencionalidade, que seria aplicar os direitos internacionais no caso concreto, observando os nossos direitos fundamentais que estão positivados na Constituição da República e de cada Estado também, né? E aí eu pergunto, senhor, é a pergunta que não quer calar, que é a pergunta que vai fazer com que a gente desenvolva essa conversa nossa, que é a seguinte: estes direitos são aplicados quando se busca repressão e controle social no Brasil? Isso aí. Na verdade, quando é super importante que esses direitos, né, os direitos fundamentais, estejam prescritos na Constituição, presentes na Constituição. Mas isso não é o suficiente para assegurar efetivamente que eles sejam respeitados. E o papel do Ministério Público, sem dúvida alguma, é esse, né? É fazer com que se observem esses princípios, ganhem efetividade, que eles se tornem uma concretude, que eles realmente abracem cada cidadão para protegê-los de excessos. Então, doutor Antônio, eu gostaria de te perguntar, com relação à repressão social, qual seria o direito? O senhor teria como apontar um direito que é mais desrespeitado ou um que é respeitado? O senhor teria esse exemplo para nos dar? Bom, dentro dessa linha, assim, todo exercício de poder naturalmente leva a excesso, né? Já tem estudos empíricos comprovando isso. Então, cada instituição que tem o seu poder, que exerce uma atividade de poder, tem que ter um autoconhecimento, um autocontrole muito grande para evitar seus excessos. É natural, né? Não é nenhum demérito para as instituições que essa proposta aí da Constituição, né, de peso e contrapeso, que a ser fiscalizada por outras instituições.
Que é o caso do MP. O caso do fiscaliza MP. justamente Dentro, isso. Né? então, daquela linha que está mais à frente, quando você fala de segurança pública, né? A polícia militar, que exerce seu relevantíssimo papel, né, de prevenção de delitos, de estar presente ali nas cidades, no momento que para inibir eventuais impulsos criminosos, enfim. A Polícia Civil, que faz o seu trabalho técnico, o Judiciário como um todo. E o Ministério Público, nesses momentos, ele precisa, né, lembrar que existem regras, né, que os limites, que os direitos fundamentais precisam ser respeitados. Então, como que se dá hoje, no dia a dia, essa repressão social e com a aplicação do direito humano e do direito internacional? Então, os direitos humanos, isso é um debate que precisa ser levado para a sociedade. Por isso, a alegria de estar aqui participando desse programa. Isso não é um assunto só das instituições que trabalham com o direito e o processo penal ou o direito penitenciário. É uma discussão complexo, né? De todos, né? Porque quando há uma distorção, né? E hoje, com a internet, hoje, principalmente no Brasil, né? Se discute muito a questão da segurança pública, será um dos temas aí que vai estar presente nas próximas eleições, já esteve na anterior, vai estar na próxima agora de municipais e nas outras. Não significa proteger bandido. Né? Ninguém tem interesse em privilegiar a prática de crimes, como ninguém tem interesse de condenar inocentes. Né? Então, é preciso primeiro compreender que os direitos humanos é uma proteção de cada cidadão contra eventual excesso do Estado. O poder de punir é exclusivo do Estado. O Estado tem as suas instituições para poder efetuar a prisão em flagrante, para poder processar, né, no curso observado amplo direito de defesa, contraditório, etc. E o Estado, através do Poder Judiciário, também vai aplicar a pena correta aquele caso concreto e depois o próprio Estado vai executar através dos seus agentes penitenciários, da Polícia Penal, etc. Então, quem detém esse poder é o Estado. Agora é preciso ter um limite, exato. Sim, em cada uma dessas fases pode haver um desvirtuamento, né? Um excesso que vem ocorrendo, especialmente quando se trata dessa guerra às drogas, né? Que é um modelo que está instaurado aí desde 1970 e que vem, já deu sinais de esgotamento. Qual é o modelo, professor, em poucas palavras, só para a gente poder esclarecer para vocês como que acontece? Essa expressão guerra às drogas vem no direito norte-americano, em 71, né, através do presidente Nixon, que estabeleceu a proibição do consumo, da plantação, da manipulação de diversas drogas, que passaram a ser então consideradas ilícitas, né? Mas tendo como pano de fundo os controles social da população mais vigiados, vamos dizer assim, né? Da população que acaba sendo atingida de maneira mais direta a respeito dessa repressão, em relação a essa repressão, que é a população periférica, no caso do Brasil, a população negra, a população periférica, Ju. Então, tem uma expressão muito importante que é permanências e continuidades, né? A gente precisa atacar este ponto. O que significa permanências e continuidades no direito penal, no combate ao crime e às drogas? Dentro dessa política de guerra às drogas, permanências e continuidades é que as ações policiais, em sua grande maioria, são feitas nas periferias, nos pontos que a polícia militar entende que são mais vulneráveis. Agora, não é o mesmo tratamento em regiões que são, vamos dizer, né, valorizadas das cidades. Então, existe claramente uma seletividade a indicar esse comportamento. Isso está mais do que demonstrado em dados estatísticos, né? O número de presos, a origem desses presos, o motivo da prisão, né? E diferentemente, e não quer dizer que apenas o tráfico de drogas ocorre nas periferias.
né? Acontece que a maneira como o Estado se coloca para enfrentar o tráfico de drogas é limitado. É limitado e é seletivo. Seletivo, né? E limitado. E é seletivo. Sim. Olha, o nosso bate-papo está muito bom, mas nós vamos precisar ir para um intervalo, professor. Eu vou te pedir licença, assim como o pessoal de casa, e aguardo vocês no próximo bloco. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! De volta, pergunto ao Dr. Juarez, que a cada programa nos apresenta uma peça do acervo do Memorial do INESP. Que peça ele tem hoje para nos apresentar? Que peça o senhor trouxe, Dr. Juarez? Pois não, doutora Vanessa. Nós estamos aqui em homenagem ao doutor Antônio de Pádua, trazendo um livro que faz parte do nosso Centro de Memórias. E esse livro, que aqui está comigo, é uma homenagem aos grandes promotores de justiça que passaram pelo nosso Ministério Público aqui em Minas Gerais. Dentre eles, nós podemos citar alguns que fatalmente todos conhecem, que é o Tancredo Neves, que chegou a ser presidente da República, Nelson Hungria, um dos maiores juristas na área penal que nós tivemos, Levin dos Anã Coelho, foi nosso governador de estado. José Lins do Rego foi também um grande escritor que nós tivemos. Esses e muitos outros passaram pelo Ministério Público aqui das Gerais e estão retratados nesse livro que faz parte do nosso acervo do Centro de Memórias do Sistema Penitenciário aqui do INESP. Obrigada, doutor Juarez. De volta ao nosso entrevistado, eu pergunto: há um equilíbrio entre os três poderes para o enfrentamento da guerra contra as drogas? De fato, é necessário e indispensável essa harmonia, né, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, no nosso sistema político, quem elabora as leis é o poder legislativo.
quem aplica as leis, o Poder Judiciário, e no caso da sentença criminal, quem executa a sentença criminal condenatória é o Estado, né, através das penitenciárias, etc. Então é preciso que haja realmente esse entendimento. E aí entra uma questão da política, e nos dias de hoje está muito acelerado, né, a questão da segurança pública. Esse é um bom tempo para a gente retomar, porque se confunde, né, especialmente na questão das drogas, segurança pública com proteção ou garantias de cada cidadão para responder aos processos. Então vejo que nós temos agora mesmo, né, uma tendência punitivista muito maior entre o poder legislativo, especialmente, vai retratar bem aqui o que nós estamos falando, uma tragédia que aconteceu recentemente aqui em Minas com a morte naquele ponto mais delicado, né, que é no momento em que o policial dá a voz de prisão para o suspeito, um momento de abordagem policial, um momento muito delicado, e isso precisava ser melhor esclarecido à população. Quem exerce autoridade precisa ter respeito, está representando o Estado, e o policial fardado é o Estado que está encarnado ali. Então todos nós mineiros ficamos extremamente sentidos com aquela cena que escapou do atentado ao bravo militar, que estava ali claramente, corretamente cumprindo seu dever, e que terminou numa tragédia com repercussões gravíssimas para sua família, um filho recém-nascido. É um choque muito grande para o povo mineiro, né? E esse dado é importante, as autoridades não podem perder o respeito. A autoridade policial, ainda mais policial fardado, tem todo o respeito, precisa ser atendido no momento mais crítico até, que é o da abordagem. Então, campanhas eu acho que precisa ser melhor esclarecido. Conscientização quanto ao dever da autoridade policial, e a gente saber respeitar este momento. É isso? E reforçar esse simbolismo que é a farda, né? Sim. Que é o Estado que está ali. E quando você está numa situação de perigo, quem mais você quer encontrar é o policial fardado para te socorrer, né? Isso se chama desmistificação. Porque às vezes a questão, eu vejo muito isso, porque a gente lida com a questão jurídica no dia a dia, pessoas que não entendem que o policial precisa estar ali para dar segurança, né? E muitas vezes se insurgem contra. Então a polícia é mal vista, e isso a gente tenta mostrar que não é por aí. Isso provocou um justo clamor, e os políticos estão começando agora movimentos para acabar com as saídas temporárias, porque aquele caso específico, o assassino estava na saída temporária. Então, dois pontos aí. Primeiro, houve também uma campanha muito negativa contra a juíza que deferiu a saidinha, que ela cumpriu estritamente o que está na lei de execução penal. Sim. E quem fez a lei de execução penal é o Poder Legislativo. Ela cumpriu a sua tarefa de juíza. Então, nesse ponto, é preciso esclarecer bem a população, né, que a juíza sofreu ataques injustificados, injustos, inadequados. É o clamor social e agora com movimentado pela falta de informação. E pela seletividade, que eu vou fazer um outro episódio que aconteceu em São Paulo, em que uma detetive de polícia estava lá cumprindo seu papel com distintivo a apurar um caso de furto. Ao bater a campainha de uma das casas, né, numa região nobre de São Paulo, o morador saiu atirando e matou a detetive. Depois o colega dela, na reação, legítima defesa, acabou assassinando também um atirador, uma outra tragédia. Mas você vê, porque era um bairro nobre de São Paulo, não teve essa repercussão. Não teve a mesma repercussão a morte da detetive, que é praticamente idêntica, assim. Não, a morte do policial é a mesma. Uma natureza. Foi na periferia, causou um determinado clamor. A outra houve aquele meio. Poxa, quem. Né, vamos abafa falar, aqui, abafa ali, né? Fala pouco. No morador na classe A, a polícia recebida a bala, isso é um absurdo completo. É um absurdo, sim. E não é divulgado. Não é? O nosso objetivo aqui no INESP, já entrando para o 4º ano desse objetivo, é de fomentar esses pensamentos, de mostrar que a gente precisa, nós somos corresponsáveis por tudo que acontece também.
né? Então, se você é abordado em uma blitz, a questão do respeito para com o profissional que está ali, e o contrário também já é muito dito, que muitas vezes a gente fala muito do excesso do Estado para com a pessoa. Mas existe também a pessoa que já acha, que já parte do princípio que ela tem que se defender atacando. Né? Então, todos esses, seja o policial militar como a policial civil, né? Como já aconteceu com colegas do Ministério Público também, que tombam ou sofrem atentado em razão do cumprimento do dever, devem ter todo o apoio, a família tem que receber todo o apoio do Estado, todas as menções honrosas, todo o que o aparato puder fazer para amparar os familiares, especialmente, né? E o reconhecimento estatal pelo dever cumprido desses merece todos os créditos e merece esse reconhecimento perene por parte do Estado. Mas não pode autorizar, no meu modo de ver, retrocesso na nossa lei, na lei de execução penal. Se você acabar hoje com o regime semiaberto, com as saídas temporárias previstas de semiaberto, nós vamos criar um problema de superencarceramento que já é grande no Brasil, né? Então é preciso trabalhar com certa diálogo mesmo, né? O diálogo para encontrar mecanismos eficazes para que isso não se repita, que se evitem essas tragédias, mas que não sacrifique ainda mais também essa parcela da população que sofre já naturalmente em relação por ser pobre, por morar na periferia, etc. Então esse cuidado é preciso ter. E o retrocesso, a gente tenta fazer com que ele não aconteça, porque o retrocesso é justamente voltar, eliminar garantias já conquistadas, né? Porque isso foi uma conquista, foi uma construção. A lei de execução penal, o próprio direito, é uma construção da nossa evolução social. Então a gente volta atrás porque houve uma tragédia. Tem que pensar muito, né, professor? Tem, porque já se começa a ouvir discurso aqui, até a partir da experiência de El Salvador, de um superencarceramento, e uma expressão que eles estão usando agora, foi utilizada até na reação de Israel contra Hamas, para naturalizar a barbárie, falar que é um excesso justificado, tem um nome que me fuliu, daqui a pouco eu retomo. Que políticos, é quase olho por olho, dente por dente. Políticos se afirmando, falou, não, e que isso está sendo naturalizado por o sistema penitenciário brasileiro. Fala assim, não, nós temos que prender mais, e ainda que prender inocente, ou seja, afastando as garantias, os princípios fundamentais. Se nós relativizar princípios fundamentais, nós vamos ter condições de prender mais. E isso, para controle da criminalidade, talvez seja necessário, se justifique. Né? Olha, então, dano colateral do combate às guerras às drogas. Prender inocentes, prender quem não tem responsabilidade. Gente, já está se ouvindo esse discurso no Brasil. Como acontece em El Salvador, reconhecidamente, eles abandonaram parte desses princípios fundamentais, dos direitos humanos, né? E isso é entendido como algo positivo em relação ao combate ao crime. Tudo bem, nós temos que acabar com o crime, mas isso é muito grave. O momento é perigoso. Perigoso, né? Então, para exemplificar, eu pergunto ao senhor, no que tange ao artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, lei antidrogas, né? Isso. Há inconstitucionalidades neste ponto? E quais são as inconstitucionalidades? Justamente para essa coisa do inocente. Como é que fica a questão do artigo 28? Nesse ponto do artigo 28... O que é o artigo 28, em poucas palavras, professor? O artigo 28 da Lei de Drogas refere-se ao usuário, né? A punição do usuário, que seria uma advertência, porque não há nem previsão da pena privativa de liberdade para o usuário, mas ele continua tipificado como crime. Agora, desde a nova Constituição, alguns autores, como Nilo Batista, já diziam, olha, esse artigo punir o usuário é inconstitucional porque não ofende nenhum bem jurídico, além da própria saúde do indivíduo que está usando. Então, há um princípio de que todo crime tem que ter por objeto a proteção de determinado bem jurídico. E aí, o que se difunde é que o artigo 28 está protegendo a saúde pública. Mas mesmo se nós observar pela ótica da saúde pública, você consumir drogas, se você fizer um mal ao seu próprio organismo, você não está expondo a risco à saúde pública.
Então, não há ofensa a nenhum bem jurídico, senão do próprio usuário. Portanto, é esse o ponto que, desde sempre, a doutrina anota para dizer que criminalizar o uso de drogas seria inconstitucional no Brasil. Bom, o Supremo está decidindo essa matéria, já está, acho que 5-0, falta agora concluir o julgamento. É um passo importante para um processo de amadurecimento, né? Vários países já descriminalizaram o uso da maconha, né? Falando só da maconha. Agora é preciso ter clareza também para dizer que legalizar não significa que, ou descriminalizar ou legalizar não significa que vai ser o oba-oba. Não, vai permitir a regulamentação. Ninguém está a favor de drogas, de uso indiscriminado, ninguém é a favor disso. Agora, a regulamentação é importante, porque a cannabis, especialmente, ela é muito rica para diversos tratamentos médicos, né? Então já está provado o avanço, cada vez que se avança a medicina, né, apontando os princípios ativos da maconha, né, o THC ou enfim, agora me fugi, mas volta. Sem os princípios ativos da planta para proteger a saúde, torna-se mais necessária ainda a legalização, né, porque a ciência precisa desenvolver e precisa de material para desenvolver. E tem um livro que foi lançado esse ano de um neurocientista, Siddhartha, que fala As Flores do Bem, que chama atenção para esse ponto. Todo mundo deveria ler essa obra para poder debater esse tema, pelo menos, né? Então ele mostra ali, com pesquisa científica, como a cannabis é importante para o tratamento de várias doenças. Por exemplo, quem tem crises epiléticas, né? Algumas quadros clínicos de crise epilética em criança, que tem 40 crises por dia, com o uso da cannabis já vai passar para uma vez por semana. Isso é algo extraordinário para a família que vive esse mundo, né? Só que isso varia de paciente para paciente, tem que equilibrar, né? Então, regular é preciso para a gente chegar nesse resultado. Nós temos aqui em Nova Lima, alguns casos que a gente conseguiu a liberação do canabidiol para tratamento de idosos e de crianças com alguns distúrbios. Então já está sendo aplicado. Regular é isso, criminalizar, descriminalizar, não é para o uso, a pessoa sair. Se eu disse um ponto que eu gostaria que o senhor me explicasse melhor, assim, se eu pudesse... Que descriminalizar não significa que vai autorizar todo mundo, não é isso. Sim, mas o senhor disse o seguinte, que há estudos de que o uso de drogas ele prejudica só quem usa. Não é? O fundamento, né, para se você criminalizar o uso de drogas é que estaria, então, afetando a saúde pública. O bem jurídico de saúde pública seria agredido, afetado, quando o usuário usa droga. E não é isso, né? Isso não é. Entendi. Gente, o assunto é quente e tá pegando fogo, né? Então, eu vou convidar vocês a nos encontrar no próximo bloco, que a gente vai para um intervalo. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS,
nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! De volta ao nosso terceiro e último bloco, eu pergunto ao senhor: criminalização das drogas ou descriminalização das drogas? E como a sociedade tem informação para poder absorver essa modificação? Muito boa pergunta também, Vanessa, nesse ponto. Então, essa questão da descriminalização, vamos falar primeiro no plano do Poder Judiciário, né? Então, nós temos já esse julgamento encaminhado. 2023 foi um ano que se debateu muito nos tribunais. Então, o Supremo debatendo essa questão de maneira bem democrática, bem noticiada perante a população, muito já se discutiu, né, a respeito da descriminalização do uso da maconha. Não quer dizer que vai liberar, a regulamentação vai partir daí, autorizar melhores pesquisas a respeito, né, dos ganhos medicinais da planta, enfim, vai ser um outro debate. Além desse avanço, o Superior Tribunal de Justiça, que também é o tribunal, né, que decide, né, nacionalmente, que tem a tarefa de interpretar toda a legislação infraconstitucional, né? Então, o STJ tem tido uma postura muito garantista recentemente, né? E isso é muito positivo para a sociedade. Então, em matéria de respeito dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, especialmente no campo do direito e do processo penal. Avanços muito significativos no campo do STJ, por exemplo, a respeito de se trabalhar o estándar probatório, ou seja, o nível de prova, o quanto de prova eu preciso para autorizar a condenação por tráfico de drogas, por exemplo. Então, geralmente você tem só para o pessoal entender um ponto, né? Todos os direitos fundamentais, todos nós temos direito fundamental de que nossa casa seja reconhecida como o asilo que ninguém pode entrar. Inviolável, como está na terça da Constituição. Então, para o policial entrar na sua casa, fazer a diligência dentro da sua casa, ele precisa do mandado judicial. Se tiver suspeita dentro de uma investigação, o juiz vai lá, autoriza que se faça um mandado de busca e apreensão naquela residência. Fora isso, não pode entrar na residência. E o que acontece nas periferias, que você não vê em outras áreas da cidade? O policial, sabendo que, ou tendo desconfiança de que o morador é usuário ou traficante de droga, ele pede autorização para um dos moradores para entrar. Igual você imagina, 2 horas da manhã, você morando numa favela, chega um policial fardado e fala assim: você me permite entrar na sua casa? Como é que você pode dizer não? Né? É difícil, né? Então o policial entra, porque aí houve a jurisprudência em certo momento passou a admitir isso, especialmente dos tribunais estaduais, e ele então faz ali o flagrante, etc. e tal, e se eventualmente tiver droga, apreende droga, enfim, e fica a palavra do policial contra a palavra do autuado. Vai prevalecer a palavra policial para condenação. O STJ vem e fala assim agora: não, o policial não pode entrar na residência sem mandado judicial, mesmo com autorização do morador, a não ser que ele esteja filmando toda a edição para não deixar nenhuma dúvida de que realmente a autorização era voluntária, aberta, etc.
Então, ele passou a exigir mais para o juiz de condenação, passou uma prova mais livre, né? Sobre a ótica do mais livre, assim, a produção da prova mais, né, livre, a expressão correta. É uma garantia constitucional sendo aplicada. Que a prova foi colhida da maneira mais democrática possível, vamos dizer assim, sem atingir os direitos fundamentais do cidadão. Sim. Né? Então aí ele passou a anular essas decisões e absolver o réu condenado por tráfico. Ocorre que, quando se fala outra expressão também muito empregada hoje nos debates aí políticos da sociedade, é a segurança jurídica. Muito se questiona sobre a segurança jurídica e precisamos ter mais segurança jurídica. Isso só se faz se os tribunais estaduais acompanharem a jurisprudência dos tribunais superiores. E os tribunais estaduais, de um modo geral, especialmente São Paulo, não aceitam a jurisprudência garantista do Superior Tribunal de Justiça na área criminal. Então há um descompasso. Há um descompasso. E continua, então, aceitando que os réus sejam condenados com base nessa invasão, nessa busca domiciliar arbitrária, dessa violação ao direito, né? arbitrária por parte da polícia, e autoriza a condenação dos réus. Só que isso não quer dizer que cada uma dessas condenações vai chegar ao STJ. Sim. Para chegar, né, quem trabalha com direito sabe a dificuldade que é fazer com que um recurso alcance tanto o STJ como o STF. Sim. Porque tem sérias restrições dentro da própria lei processual penal. E quem pode, professor, hoje, no dia a dia, fazer a diferença num caso concreto de tráfico de drogas? Como que pode ser modificado isso para que a gente tenha garantias constitucionais de fato aplicadas? Eu procuro debater o máximo com colegas, eu tenho o maior respeito por todos os meus colegas do Ministério Público. Eu sou um promotor que tenho orgulho de ser promotor. Tudo que eu tenho na vida eu devo ao Ministério Público. E tenho muito orgulho e carinho pela minha instituição. E esse meu pensamento eu procuro debater. Você vai debater, somos minoria ainda, né? Eu procuro aplicar, no meio dos processos em que atuo, a jurisprudência do STJ. Porque eu evito, assim, que, né, se todos os processos pudessem chegar até o STJ, teria essa solução. Uma maneira de você dar o mesmo resultado jurídico para casos semelhantes. E que significa não indiciar uma pessoa com fundamentos em provas, em uma invasão domiciliar não autorizada. Provas obtidas por meios ilícitos. Sim. Né? Então ali você já faz a triagem, inclusive não superlota o judiciário, né? Então o promotor, como titular da ação penal pública, poderia fazer muito pela política criminal. Se o policial só faz essa diligência porque o promotor denuncia com base nessa prova. E o tribunal condena, o juiz condena essa prova e o tribunal confirma essa condenação. Então, precisa quebrar isso. O STJ tem feito esse trabalho. E nós debatemos muito internamente essa questão. Tem alguns colegas que acompanham, não somos a maioria, mas vamos debatendo com muito respeito aos demais, quem pensa diferente, porque como você é promotor, o trabalho é tão extenuante também, sobrecarregados, né, de trabalho, todos os promotores têm muitos processos a cada dia, você acaba naturalmente se levando para um lado acusatório. A sua função é acusar. Como defensor, acaba também caminhando para um lado oposto, né? É preciso equilíbrio entre essas visões. Enfim, e a gente vai, no debate mesmo, como nós estamos fazendo aqui hoje, buscar aí um novo entendimento, né? Que a justiça seja mais justa mesmo, nessa palavra mesmo, né? De ser aplicada de maneira equânime, igual a todos, né? E o promotor de justiça, ele é o titular de uma ação penal. Então ele é realmente a pessoa que pode fazer a diferença naquele caso, daquela pessoa que pode ser realmente um traficante, mas a forma de abordagem, ela precisa ser muito bem tratada, e ele, como promotor, ele pode fazer uma triagem e aquele processo não existir ou existir, né? Professor, nós chegamos ao final desse programa. O assunto, a gente poderia continuar debatendo muito aqui, né? Sobre várias coisas, tem muita coisa para a gente poder levar para vocês em casa, para a gente fazer uma reflexão e saber se posicionar diante da nossa sociedade, né? Professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente, sabe? Para a gente encerrar este primeiro programa do ano de 2022
para o qual a gente espera a esperança de ter um país melhor, uma lei melhor aplicada, é o nosso objetivo aqui com essas discussões, como o senhor bem disse. Então, por favor, com a palavra o senhor, deixando uma mensagem para os nossos telespectadores. O que se deseja, especialmente nesse tema, né, de guerra às drogas, de segurança pública, de segurança jurídica, é que esses temas tão importantes para a sociedade como um todo sejam debatidos como fizemos aqui hoje, né? Que possamos refletir, né? Amadurecer a maneira como vamos levar. Acho que já se iniciou esse processo de descriminalização, pelo menos do uso da maconha. Como vamos levar isso adiante? Como vamos preparar a sociedade para essa nova fase? Como vamos desmistificar, né, a ideia de que é preciso combater com a proibição, né, as chamadas drogas ilícitas? Que esse assunto seja discutido sem fanatismo político, sem fanatismo religioso, mas com muita ciência. Ciência, empirismo, testes, né? Temos hoje muitos países que já vivem com a liberação da maconha, como o caso recente do Uruguai. Já faz 10 anos que o Uruguai tem essa experiência, é claramente ali um laboratório que pode ser utilizado. Os avanços da medicina cada vez maiores precisam ser também colocados nessa balança. Enfim, que esse tema seja tratado com maior desenvoltura, com maior ciência, né? Para que a gente possa avançar também nesse ponto sem desequilibrar o combate ao tráfico, o combate à criminalidade como um todo. Aliás, muitos até defendem que essa descriminalização pode, de algum modo, favorecer o combate à criminalidade organizada. O nosso convite a vocês é a leitura. A leitura de um livro que eu gostaria que o senhor, com certeza, o senhor leu esse livro, que é o do Beccaria. A gente troca o punitivismo pela educação, não é isso, professor? O Beccaria escreveu um livro sobre punitivismo e nós defendemos que dos delitos e das penas. Eu já trouxe esse livro aqui, inclusive. Um opúsculo que fez realmente essa transição super importante para a transição do direito penal do terror, que era aplicado indiscriminadamente, sem nenhuma garantia, para estabelecer esse direito democrático com garantias a todos, né, de poder se opor à pretensão punitiva do Estado, né? Sim. E justamente, ficou muito marcado, a minha leitura foi como se abrisse uma porta realmente, porque ao final desse livro ele volta a uma coisa tão básica, que é a questão da educação e da consciência. Então, com consciência e com inteligência, a gente vai conseguir ultrapassar esses momentos bicudos que vivemos, né, professor? É isso. Agradeço a sua participação e conto com vocês no próximo programa. Obrigada.